Olá, meu nome é Wesley Dimitruk, bem-vindo à Calanet. Nesse vídeo vamos falar sobre autossabotagem. Autossabotagem é algo que acontece na vida da gente. Acontece comigo, acontece contigo, acontece com a maior parte das pessoas. E é importante que a gente compreenda o porquê da gente se autossabotar muitas vezes. E acontece em relação a diferentes objetivos. Você pode ter uma pessoa que esteja querendo fazer um regime e ela mesma acaba furando o regime dela. Você pode ter uma pessoa que esteja guardando dinheiro para comprar um carro e de repente ela não resiste, acaba gastando aquele dinheiro com outra coisa. Pode ser que alguém tenha um objetivo específico a um trabalho, por exemplo, uma entrevista, e de alguma forma ocorram coisas na vida dela, ela acaba se organizando de uma forma que acaba perdendo aquele compromisso, ou chega atrasado, ou perde de vez. Enfim, em algum momento das nossas vidas, a gente pratica autossabotagem. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que esteja querendo aprender a falar um idioma diferente, ela pode até se matricular no curso, começa a frequentar as aulas, só que aí não consegue se organizar para pegar para estudar, ou começa a faltar nas aulas, enfim, ela mesma começa a sabotar o próprio processo de aprendizagem, de caminhar em relação àquele objetivo que ela escolheu. A autossabotagem pode ocorrer em qualquer aspecto da vida da gente, em relação a um objetivo, em relação a um comportamento que eu queira ter ou não queira ter mais, e até mesmo em relação a relacionamentos. Sim, a gente pode até mesmo autossabotar um relacionamento que a gente tenha com uma pessoa. E se eu quero viver um processo de crescimento, de desenvolvimento que seja sadio, que seja ecológico, saudável para a minha vida, é importante compreender os mecanismos que a gente usa para se autossabotar. Compreender as razões pelas quais a gente se sabota não é tão desafiante, não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu posso ter um estado atual que eu esteja vivendo, pode ser no meu trabalho, pode ser na minha família, pode ser em qualquer aspecto da minha vida. Pode ser que eu tenha um lado meu, uma parte minha, que não esteja satisfeita com o meu estado atual, que sinta que está perdendo algo com esse estado atual, então ela começa a trabalhar para sabotar esse meu estado atual. Ou pode ser que eu tenha um objetivo, pode ser que eu tenha um estado desejado, que se eu atingir esse estado desejado, eu vou perder algo que eu considero importante. Agora, esse considerar importante, eu não estou falando em termos de valor financeiro ou de nenhum tipo de valor mensurável de forma mais racional, porque nós temos ligações emocionais com aquilo que é importante para a vida da gente. Então, na verdade, essa ideia é muito simples de compreender. Se eu tenho no meu estado atual uma perda, eu estou perdendo de alguma forma, então eu começo a me sabotar para eliminar essa perda. E se eu tenho um estado desejado, que eu quero atingir, mas que ele vai me trazer uma perda, então pode ser que eu comece a trabalhar para evitar que eu atinja esse estado desejado. O interessante sobre a autossabotagem é que ela ocorre de forma inconsciente. Deve ser inconsciente para a gente poder chamar de autossabotagem. Porque se eu tiver consciência de que o meu estado atual não está adequado para mim, eu já vou começar um movimento para modificar. E se eu tiver consciência de que o meu estado desejado, o meu objetivo não vai ser legal para mim, então eu vou adaptar o meu objetivo ou vou abrir mão daquele objetivo. A autossabotagem ocorre justamente quando a gente não tem consciência. Ora, eu estou em um determinado estado atual e eu acredito que ele seja legal para mim, acredito que ele tenha a ver comigo, que esteja ganhando alguma coisa com esse estado desejado. Só que nem sempre isso é verdadeiro. Quando a gente se sabota de forma inconsciente, isso pode acontecer das mais variadas formas possíveis e imagináveis. Pode ser que eu tenha um almoço marcado com um cliente para fechamento de um negócio, que eu acredito que vai ser bom para mim, que vai ser legal, só que, de repente, em algum momento do meu passado eu tive um aprendizado que me limitou em relação àquele objetivo. Tá?
Pode ser que efetivamente esse negócio venha mesmo a ser bom para a minha vida. Só que pode ser que eu tenha aprendido lá no passado algo limitante em relação a esse objetivo. Então, se você assistir aos vídeos sobre riqueza, sobre tipos de mudança, isso vai fazer mais sentido, porque já tem um conteúdo que foi explorado naqueles vídeos. Então, se eu tiver lá no passado, um aprendizado que eu tive, pode ser quando eu fosse criança, quando eu fosse adolescente, que de alguma forma me disse que fechar esse negócio não vai ser legal para mim. Vamos supor, nesse exemplo, que se eu fechar esse negócio, eu passe a ganhar bastante dinheiro, passe a me tornar autônomo financeiramente. Então, se você já assistiu ao vídeo sobre riqueza, você vai compreender como é que isso pode me gerar um conflito. Se eu tiver lá no passado aprendido que aquela autonomia, aquele financeiro não vai ser legal para a minha vida, então eu posso me sabotar. E posso me sabotar de diferentes formas possíveis. Eu posso, por exemplo, estar no horário, tudo certinho para encontrar com o cliente, e de repente eu posso me envolver em alguma atividade que eu não tinha previsto, perder a hora, simplesmente me esquecer do compromisso, ou acabar organizando o meu tempo de forma que eu realmente não consiga, ou eu posso até mesmo, no dia do fechamento do negócio, estar naquele momento em um estado emocional altamente limitante, que me impeça de conquistar aquele contrato, de fechar aquele negócio. Esse é um exemplo. Agora, eu posso sabotar o meu relacionamento também, eu posso estar com uma pessoa, posso estar até casado com essa pessoa e pode ter uma parte minha que se sinta abandonada, como se tivesse perdido a liberdade. E essa parte pode causar situações de limite, situações de estresse no meu relacionamento, com o intuito de sabotar. Quando eu falo dessa forma, pode até parecer que faz sentido eu falar em autossabotagem, eu me referir a terroristas internos, a partes minhas que não querem atingir objetivos. Só que essa é uma visão ainda um pouco pequena em relação a esse tema. Na verdade, todas as nossas partes, todos os nossos lados, todos os nossos eus, todas as nossas identidades têm por objetivo o nosso bem-estar. Essa é uma diretriz primária da nossa mente inconsciente. Nossa mente vai sempre trabalhar para o nosso bem-estar. Aliás, a gente parte, inclusive, desse pressuposto num trabalho de consultoria com PNL, com coaching, com constelação, a gente parte desse pressuposto, que a diretriz primária da mente inconsciente é o nosso bem-estar. Só que é justamente por isso que, às vezes, ela vai fazer aquilo que nós estamos aqui chamando de autossabotagem. No exemplo que é dado no vídeo sobre riqueza, isso fica muito evidente. Então eu recomendo que você assista esse vídeo para compreender melhor como é que eu posso ao mesmo tempo querer algo e ao mesmo tempo não querer algo. Quando a gente compreende que os nossos comportamentos são gerados por aspectos do nosso ser que estão trabalhando para o nosso bem-estar, então a gente começa a jogar uma luz sobre esse tema. Então, peraí, será que aquela parte minha que está me sabotando, que está me impedindo de atingir um objetivo, ou que está acabando com o meu estado atual, será que essa parte minha ela é ruim? Ela está agindo para o meu mal? Não, isso não é verdadeiro. Ela está agindo para o seu bem. E está fazendo isso de forma inconsciente porque certamente ela não consegue diálogo com a sua mente consciente. Ou, falando de uma forma mais simples, pode ser que essa parte esteja reprimida. Pode ser que por alguma razão de aprendizado moral, de aprendizado de valores, você tenha aprendido que aquele ganho que aquela parte está buscando seja algo negativo. E aí nessa situação pode ser que você reprima essa parte. Aí ela tem que se manifestar de uma forma inconsciente. E é importante compreender isso. Tá? A gente tem diferentes partes, a gente tem diferentes aprendizados. Isso é muito simples de perceber. Basta você ir a uma sorveteria, a uma doceria, por exemplo,
Observa aquela variedade de sabores e de opções e você vai perceber quantas partes diferentes você tem. Pode ser que você pense assim, eu quero de chocolate, eu quero de morango, quero de abacaxi. E aí você vai perceber na prática o que são diferentes partes. Pode ser que em um momento eu esteja com vontade de fazer algo, em outro momento com vontade de fazer outro algo, e pode ser que eu me programe para mais tarde fazer algo que agora eu queira fazer, só que mais tarde eu não quero mais fazer. Então se você começa a se observar, você vai perceber que você tem diferentes vontades. Eu também vou falar vontades entre aspas, porque a gente no futuro vai também falar sobre vontade. Então, por enquanto eu estou me referindo àquilo que a gente fala, eu estou com vontade de fazer tal coisa, estou com vontade de ir em tal lugar, essas diferentes vontades que a gente tem ao longo do dia. Se você parar para observá-las, você vai perceber quantas partes, quantos lados diferentes de você existem. E pode ser que eu tenha conflito entre essas partes, entre esses lados diferentes. Eu posso ter um lado que quer uma coisa e posso ter um lado que quer outra coisa. É aí que a gente encontra o fenômeno que chamamos de autossabotagem. A pessoa pode falar assim, eu quero fazer um regime, ela começa a fazer o regime, só que aí chega num determinado momento, ela simplesmente vai lá e come algo que não estaria previsto. Então o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que essa pessoa tem uma parte dela que não concordou em fazer o regime. Ou seja, é uma questão de comunicação. Ela chegou um dia autoritariamente e decidiu para ela mesma fazer um regime. Só que ela não entrou em contato, não dialogou, não conversou com aquelas partes dela que têm um ganho no estado atual. E essas partes vão trabalhar contra aquele objetivo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe e venha conhecer a Calanet. Obrigado.